Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Certamente é uma alegria e uma honra poder participar aqui com a Mônica, a Luísio, a Antônia, o Sidney, nesse momento que condensa muitas coisas. Condensa primeiro uma referência, né, que o Luísio coloca e que Mônica teve a felicidade de conviver e ele a felicidade de conviver com você. O Teotônio está por aqui. A alegria também de estar na FAI, NET, uma universidade que é referência mundial, latino-americana, enfim. E, sobretudo, a alegria de poder, já agora não como examinador de uma banca, né? Tive a felicidade de ler o texto de primeira mão e Teotônio e eu discutimos com ele lá na defesa, que foi uma defesa extraordinária, longa. Nós perdemos o voo praticamente aquele dia. Mas a tarefa aqui me foi muito simplificada, porque a Mônica fez uma leitura brilhante, digamos, dos eixos, né, e sua interpretação do que, digamos, interpela o livro do Aloísio. E agora a exposição do Aloísio, é clara, né? Interessante, né, porque eu venho do campo, né, e eu uso muito uma expressão, né, que produzir conhecimento implica ruminar muito. Isto é, o gado absorve, mas isso não transforma isso em leite, não transforma isso em proteína, tem que ser ruminado, né? Então nós estamos acostumados hoje exatamente à lógica da mimese mercantil, dissertação, o tempo condensado, como diz Mônica, né? A condensação do tempo, a velocidade do tempo, também aplicada, a velocidade da realização da mercadoria é aplicada na mercadoria produto acadêmico. Então, não existe o problema, existe o tempo de resolver o problema. Quando as obras que têm algum significado no mundo, são obras de uma vida. São obras em que o autor tem aquele problema e o leva e não o completa. Então, acho que uma primeira característica é esse esforço, né? O Florestan Fernandes, no livro História, Marx e Engels, chama a atenção que o papel formativo, isso que a Luísa acabou de dizer, não é formar gente que citem slogan, que diga que faz isso, faz aquilo, aplica isso, aquilo, mas seguir aquele método rigoroso da contribuição que o Marx deu, sem nenhuma concessão, seguindo a tentativa de entender como a realidade se move e como, se a entendemos, podemos intervir nela, né? Eu estou, junto com os colegas, organizando ali seleção de textos que o MST encomendou para um livro, e interessante, uma das coisas bonitas é uma carta que Marx manda ao pai, porque o Marx foi meio boêmio uma época, né? Foi lá para Berlim, mas inveterado, sempre estudando e debatendo, etc. E o pai era lá um liberal, ligado lá, quase que um pastor, sei lá, acho que era, e começou querendo mandar dinheiro, enfim, o filho manda uma carta muito carinhosa ao pai. E lá para cima diz: pai, você tem que entender que eu já estou abandonando o mundo das ideias pelas ideias. Meu caminho agora, pai, deixa eu seguir outro caminho. E é uma coisa, quem se debruça com algum rigor, Marx não dá nenhuma concessão ao dever ser, ao idealismo, mas é exatamente o entendimento do movimento, da dialética, do real. E é interessante, né, que nesse livro do Florestan, ele cita uma nota da ideologia alemã que depois não foi incorporada, né, em que Marx diz: para mim e para Engels, não existe a história dos homens e da natureza, existe uma só história, a história dos homens.
agora eu vou tratar da história dos homens. Isso tem uma atualidade estonteante, né? Porque hoje nós estamos dando conta de que o esquecimento de que nós somos natureza reverbera na forma de produzir o alimento, na forma de tratar a água, na forma de destruir a mata, enfim, na forma de pensar que os bens fósseis são infinitos, né? Então, eu acho que a epígrafe da obra do Aloysio, a epígrafe, ela é traidora, no bom sentido, porque revela o grande amor, né, do autor, onde leia a minha epígrafe e é por onde eu ando. A epígrafe é a minha síntese, e a epígrafe dele é uma síntese ontológica, epistemológica e revolucionária, da praxis, né? E a citação do Marx, quando ele diz o seguinte: a arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma. O poder material tem de ser derrubado pelo poder material. Mas a teoria também se torna força material quando se apodera das massas. A teoria é capaz de se apoderar das massas tão logo demonstre para todos, aqui a Domini, porque é a citação, e demonstre para todos tão logo, e a demonstra tão logo se torna radical. E ser radical é agarrar a coisa pela raiz, mas a raiz para o homem é o próprio homem. Eu acho que aí está um primeiro, quer dizer, está produzindo uma tentativa de compreensão da realidade histórica, porque ela atinge quem? Atinge, em definitivo, a vida humana, né? Atinge a humanidade na sua base. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é só um pequeno diálogo com a obra, muito mais no sentido seguinte: o que esta obra nos traz de interpelação e por que ela é importante ser trazida ao debate neste momento. Porque ela pode nos ajudar a entender a esfinge dentro da qual nos coloca esse golpe de Estado, em que, do meu ponto de vista, e aí expressa aqui numa sociedade de capitalismo dependente a forma mediante a qual o capital, seguindo aí a Rosa, né, busca um espaço que a luta de classe já tinha barrado o capital. São os direitos universais elementares. Sem dúvida nenhuma, a tese da austeridade da Europa, com Portugal, com Espanha, com Grécia, chegou aqui com a tese da austeridade em cima, absolutamente em cima, de sorver o pouco fundo público que ainda reservava direitos universais da saúde, da educação, do transporte, da moradia, etc. etc. E portanto, nos ajudar, né, a entender que a crise, como diz o Aloysio, a crise estrutural, ela é insolúvel, ela não se destrói por si mesma, né? E por quê? E como dizia a Mônica, a crise é tão contraditória que em dado momento vai solapando as próprias bases em que o sistema se reproduz. Eis uma contradição hoje, a hipertrofia do capital financeiro sobre o capital produtivo. A Leda Paulani tem uma análise interessante, né, que ela mostra, fundo teórico da crise, mostra que em 2 décadas a economia real, que é tudo o que produz bens e serviços úteis à vida, né, cresceu 400%. E o capital especulativo cresceu 1.300%, que não produz um pé de cenoura. Mas por que isso? O próprio Marx dizia, né,
que, presos às representações capitalistas, os intelectuais, os economistas burgueses, veem sem dúvida como se produz dentro das relações capitalistas, mas não como se produz essa relação. E a Mônica fez aí, então, a leitura, né, de como os paradigmas positivista, idealista, empiricista, não dão conta de entender o que produz a crise e os efeitos da crise. O que permite isso é um método histórico, ou é apropriar-se da historicidade do real. Então, creio que nós lembramos, né, aqui, em maio, os 200 anos, né, da morte de Marx. A questão, então, quem ouve, ou quem lê o título do livro do Aloysio, a questão seria, mas qual o sentido de 200 anos depois revisitar esta obra? Afinal de contas, que mistério tem nela, ou que potencialidade tem nela de nos ajudar a enfrentar o presente? Essa questão é esclarecida, primeiro, pelo amigo e companheiro de produção intelectual Engels, né? Ao lado do túmulo dele. Eu sempre tomo essa citação porque me parece que está vincada na preocupação desta obra. E o Engels diz o seguinte: a humanidade perdeu um grande homem, teve milhões de adversários, nenhum inimigo. É interessante isso, porque Marx respeitou todos os seus antagônicos. Ele dialogou com todos eles, né? Eu acho que essa é uma característica, uma lição enorme. Dialogou com a filosofia alemã, desde os gregos até, digamos, depois a grande visão idealista de totalidade. Dialogou com os empiricistas ingleses, dialogou com o socialismo utópico, que são as fontes de libelo dele e de superação. Mas diz, assim como Darwin nos legou o entendimento da reprodução das espécies, ele nos deu as leis da história, as leis fundamentais. E são duas. A primeira é muito simples. O ser humano, para viver, tem que primeiro, comer, beber, vestir e ter um teto. Só depois pode pensar em construir o Estado, a política, inclusive a religião. Então, nós não podemos nunca pretender a sociedade partir nem do Estado, nem da política, nem do direito, nem da educação, nem da religião. Mas temos que partir como os seres humanos em sociedade, em relações sociais, resolvem essa lei primeira. E a segunda, ele aplicou isso a como o capitalismo resolve, a lei da mais-valia. É isso que está tratando. Agora, o próprio Marx vai nos dizer que as categorias mais universais, elas só têm validade para o tempo em que elas são produzidas, mesmo as mais universais. E, portanto, elas precisam ser saturadas, né, permanentemente de historicidade. Ver como esse sociometabolismo do capital vai se expressando e o que ele significa do ponto de vista de destruição e de violência contra a vida. Então, se a gente pudesse levantar aqui uma ideia geral, é que a cada resolução, a cada forma que o capital responde à sua crise, isto representa uma dilaceração maior ao gênero humano. Eu daria dois dados aqui, e a Mônica já levantou um deles. O livro de Jan Ziegler, um consultor da ONU, sobre a geografia da fome, um cara que se baseou inclusive em José de Castro, ele publicou um livro pela Cortez, onde ele mostra que nós temos hoje a capacidade de produzir alimento para alimentar o nível de uma Suécia,
9 bilhões de pessoas. E o mundo tem hoje em torno de 8 bilhões e algumas coisas. Mas morre uma criança a cada 5 segundos, tendo como fundo a fome. E o segundo é o Piketty, no livro dele, do plágio, O Capital do Século XXI. Eu assisti uma conferência, li o livro, porque a gente tem que ler esses caras. E assisti uma conferência dele em Lima. E ele disse, eu não estou defendendo o socialismo não, eu quero sanar o capitalismo. Eu sou um capitalista, não venha dizer que eu... Mas ele vai mostrar, com um trabalho de pesquisa empírica, que tem uma série histórica de 100 anos, de que a pobreza no mundo aumentou em todos os países, inclusive nos países do capitalismo centrais. Então, o Aloysio está tentando trazer a exposição, fica ainda mais, fica assim, uma síntese, digamos, do que é o texto. Ele tem a síntese no núcleo duro, mostra o rigor que ele seguiu, seguindo a própria metodologia do Marx perquerir o movimento do real. A questão é como entender o capital como uma categoria abstrata, uma relação social que carrega uma sociabilidade e uma materialidade específica historicamente, e também como um sistema histórico anterior ao capitalismo. O Marx vai colocar que o capital começou antes, como o capital primitivo. Como acumulação primitiva. Então, ao mostrar a gênese do trabalho abstrato, o que se desloca da marca do seu produtor, trabalho em geral, como ele coloca aqui na exposição, Marx vai indicar o caráter histórico das categorias, dizendo que para que o trabalho chegasse a este ponto de abstração, toda uma materialidade de condições se desenvolveram: divisão social do trabalho, divisão técnica, manufatura, maquinaria, até chegar da subordinação formal à subordinação real do trabalho ao capital. Este exemplo, então, mostra, como nos indica Marx, que, de maneira clara, como as categorias mais abstratas, apesar de sua validade mais universal, são, contudo, no que há de determinado nesta abstração, o produto de condições históricas específicas e não possuem plena validez senão para estas condições e dentro dos limites dessas mesmas condições. Então, desenvolver o que Marx nos deu como herança é desenvolver a sua forma de entender o movimento da história. Nós não podemos ler o presente com a materialidade do século XVIII. O Aloysio acabou de dizer, daí apoiado no trabalho do Teutônio, as mudanças que o capitalismo e a ciência capitalista foi. Eu acho que é esta a grandeza desse trabalho, esta parcimônia, este rigor de ir lá em Marx. A expressão não é melhor, mas em Marx, ir além de Marx, ir em outro tempo do Marx, melhor. Eu acho que esse é o mérito e o diálogo que nos... Agora, a questão que nos interpela, e eu quero apenas sinalizar 2 ou 3 ideias sobre a questão da ciência, a questão da educação. A questão que nos interpela com análise do Aloysio e que nos ajuda a entender a crise orgânica do capital no sistema de mundo de hoje e, sobretudo, a sua manifestação letal no contexto do drama e da tragédia dos países de capitalismo dependente, como, primeiro, desenvolver uma capacidade de analisar com radicalidade não só a crise, mas os efeitos dela, e que forças sociais se podem mobilizar para barrar e superar, não apenas barrar. É interessante, o Gramsci tem
uma sinalização muito importante quando diz que analisar o tempo presente sempre é muito complexo. E só podemos analisar o tempo presente se somos capazes de decifrar o estrutural que produziu, aquilo que é o núcleo duro que produziu esse presente. Então, o próprio Marx disse que lá no 18 Brumário, que quando a história se repete pela primeira vez, ela vem como tragédia e a segunda como farsa. Então, se a gente olha o século XX, aquele livro belíssimo do Hobsbawm, o curto século XX, 2014 a 1914 a 2079, que ele coloca, ele vai nos dizer que um dado momento o capitalismo, para enfrentar sua crise, a inteligência dele teve que regular a violência do capital. E ele diz, foi o momento em que em 20 países do mundo o capitalismo teve sua fase áurea. Ou seja, foi quando se criou o Estado keynesiano, quando se disse, bom, o capital só conhece uma força, um outro capital. Então a moeda vai ser monopólio do Estado, o subsolo vai ser monopólio do Estado, a energia vai ser monopólio do Estado, as telecomunicações monopólio do Estado, enfim, os setores estratégicos para quê? Para poder fazer política social, política cultural, poder fazer educação, etc. O Galeano, o saudoso Galeano, nos diz que na América Latina nós tivemos o estado de mal-estar social. Então, se a gente vai com esse historiador, a gente vê que ele vai dizer que já em 1950 a nação já não existia do ponto de vista econômico, existia do ponto de vista geopolítico, etc. Por quê? Porque o capital tinha conseguido ir rompendo essas barreiras com alguns termos que ficaram na literatura aí, né? Primeiro eram multinacionais. Era uma multinacional, era uma empresa do país central que criava montadoras na periferia e transferia, explorava a mão de obra, matéria-prima e transferia. Na década de 60 eram transnacionais. E hoje, isso foi possível. Foi possível a aceleração, digamos, dessa violência do capital. O Bossinger chamou isso a vingança do capital contra o trabalho, exatamente quando dois fenômenos, e que o Aloysio abordou um aqui, que é a questão da apropriação da ciência e da tecnologia, de um novo salto, mas dois fenômenos permitiram esta vingança: o colapso, não o fracasso, do socialismo realmente existente. O socialismo, com todos os seus problemas, balizou o século XX, né? E, portanto, aquele colapso criou a tese do Hayek, né, que já defendia em 1944, no Caminho da Servidão, de que, e dava a Fukuyama, enfim, o fundamento de que o fim da história, ou seja, o modo humano, natural e eterno, era a forma da relação social capitalista. Era a forma que correspondia à natureza humana. Isso era a tese do Hayek e do grupo de Montpellier. Isso fez com que Margaret Thatcher, na luta com o sindicalismo, dissesse: eu não vejo sociedade, eu vejo indivíduos. Portanto, não há necessidade de ter organização sindical e alguém que represente. O indivíduo vai lutar por isso. E o segundo fenômeno é a apropriação de um salto tecnológico, que é isso que você coloca, né? Da fase em que você agrega a matéria e a informação. A matéria, a gente aprendia lá, tem massa, movimento, energia e movimento. Hoje tem massa, movimento, energia e informação. Então, esta apropriação privada é que dá essa possibilidade de vingança do capital contra a classe trabalhadora.
a questão da ciência, essa relação ciência-educação e valor que o Aloysio nos traz, é uma relação muito original que ele constrói. A gente não encontra na releitura de Marx, né, esta junção desta forma. E eu acho que ela é muito pertinente. A questão é que o próprio Marx dizia que a ciência só pode ter sua efetividade humana na República do Trabalho. Então, a ciência também é uma disputa. E o drama é que a ciência está quase que absolutamente na ordem do capital. Se a gente olha hoje como é feita, como são feitas as leis, né? Elas são monopólio de 5 Bs, como se diz por aí, né? O agrobusiness, boi, né? Estão aí espalhando morte com agrotóxico. A bala, que é a expressão de como o capitalismo elimina a força de trabalho. Isso, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que nós chegamos ao momento em que o capital sequer é capaz mais de incorporar todos no processo de exploração, e isso é um problema. Eliminá-los de diferentes formas, por morte precoce, por violência entre gangues. A América Latina tem isso como pela violência do Estado. Então, a ciência apropriada, boi, bala, a Bíblia também virou mercadoria, né? Deus virou mercadoria. A exploração da miséria, né? Quando o Marx dizia lá na introdução da crítica da filosofia do direito, não é o homem, não é a religião que faz o ser humano, é um determinado ser humano que faz a religião. E aí onde existe um pobre ser humano, existe uma pobre religião. Mas uma vez existindo a religião, faz o ser humano. Viu? Então, hoje, se vocês abrem a televisão 1 da manhã, é só venda de sabonete que tira os pecados por R$100, venda de 1 litro de água, spray, etc, etc. E quem é que compra isso? Onde a miséria humana, onde a falta de informação, onde o desespero está presente. E aquelas igrejas que têm um corpo teológico, histórico, perdem sua grita. Então, e boi, bala, Bíblia, bola, ver a Copa não tem mais nenhuma tesão. Ver um Neymar que ganha aquela fortuna e expressão até daquilo que é o entretenimento, né? E bula, né? Eu tomei um remedinho agora, né? Quando a gente entra no Zen tem uma troca. E eu fiz uma viagem, aí voltei, fiz um check-up, o médico disse: você está com uma arritmia. Disso você não vai morrer, mas pode morrer de embolia. Mas tem um remedinho, você tem que tomar uma cápsulazinha por dia. Eu corri na farmácia e quase saí da farmácia. Digo: será que é melhor a embolia ou morrer aqui? R$380, 28. É isso, a forma. E aí tem uma questão que a Mônica sinalizou, e que eu acho que é uma questão que a gente tem que levar muito a sério, né? O Lukács, antes disso, o Bobbio, eu assisti o Bobbio no México, que ele deu uma conferência em 1992 para físicos, era para físicos, mas estava aberto. E ele disse uma questão muito interessante, que a ciência não pode ficar na mão dos cientistas. É um risco a ciência ficar... E ele é um liberal que já percebia a possibilidade de uso na lógica do capital. E o Lukács, quando vai discutir a questão do ser social, daí o André, eu acho que já ouviu essa... ele vai dizer o seguinte, que o fato de a gente se considerar, ter consciência que é humano, se torna responsável. Porque o ser humano pode desencadear determinados movimentos causais que vão contra ele. Eu acho que o uso da ciência, em grande parte, em nome de reproduzir isso que traz a morte. O agrotóxico, isso está posto.
Agora mesmo, o bloqueio americano apartando crianças, e olha, é tempo, a gente só agora veio saber, né? Dos pais, são formas nazifascistas, etc, etc. Então, a ciência tem que ser disputada, né? E aí, o segundo aspecto, a educação, e aí concluo, né? O Aloysio tem um diálogo comigo e a gente tem que continuar, porque eu desenvolvi uma lógica da ideia de capital humano. Qual é a tese da burguesia como classe revolucionária que Marx diz que foi civilizatória e foi? É de que tinha que arrancar a educação dos seus filhos da igreja, primeiro. Segundo, de uma visão absolutista. Então, criou a tese da escola pública, universal, laica, que é de cadela também, né? Mas laica significa que pertence à sociedade. Laica, universal, laica, gratuita, só não podia oferecer uma igual para todos. Isso está sendo uma sociedade de classes. Então vai construir uma escola dual, né? E é interessante que na transição, né, assim como Malthus dizia que era errado tentar corrigir os pântanos e os lugares na cidade que espalhava pestes, porque o espectro da fome era tamanho que, se não houvesse morte natural, tinha que induzi-la, e assim os filhos podiam casar cedo e ter filhos. Tem um iluminista que chama Destino e Tracy, tem 6 volumes, chamado Ideologia, mas ideologia ainda como vindo as ideias como reflexo da biologia, etc., no meu caso. Mas, bastante, ele fala do que é uma boa educação no Estado. Ele diz que todo Estado bem governado tem 2 tipos de escolas. Um com longo tempo para aqueles que têm tempo na escola, tem ócio. Escola em grego significa lugar daqueles que têm ócio. Pode ter ócio. Eles podem ter, então, uma educação clássica, geral, etc. E outro muito rápido para aqueles que estão destinados ao duro ofício do trabalho. E ele vai concluir, isso não faz parte da definição, é da natureza. Claro que a ideologia, as teorias educacionais mascararam isso. Claro, Stabler e Baudelaire Stabler mostraram a escola dual da França, a mais republicana das sociedades. A escola dual. Bourdieu aí depois trabalhou isso, etc, etc. Mas isto até os anos 50 do século passado, o que era a teoria pedagógica, a sociologia da educação, a psicologia da educação, os textos, é que a educação era um direito social de todos e subjetivo. E, portanto, a educação estava ligada a quê? Estava ligada à própria reprodução da sociedade, né? Mas não estava ainda ligada da forma que vai se explicitar a tentar resolver aquilo que o próprio sistema capitalista tem a produzir. Então, qual foi a questão dos economistas Schultz e Becker, mas especialmente Schultz nos Estados Unidos? Tem um centro de desenvolvimento econômico e social que quer entender por que alguns países não desenvolvem. E porque a pobreza se mantém, porque não há mobilidade social. E o risco da expansão do comunismo. A Rússia tinha se tornado União Soviética e tinha havido uma revolução nas barbas do Império. Então não é uma ideia maquiavélica, é a forma limitada, como diria Marx, de ver a solução de como dar mobilidade social e como dar desenvolvimento aos países. Então ele faz uma correlação entre 100 países, o PIB e os níveis de escolaridade. Ele queria, capital humano seria uma composição de treinamento, educação e saúde, que é o conceito de reprodução da força de trabalho que o capital precisa. Saúde ele não pôde medir, então abandonou. E ele vai tomar esta correlação entre educação e PIB como variável para medir o desenvolvimento econômico, como causação. Então, a educação seria a galinha dos ovos de ouro
para os países, na época chamados subdesenvolvidos, sair do desenvolvimento e os grupos pobres sair da pobreza. Só que ele não está analisando a questão fundamental que ele analisa. É que nós estamos numa sociedade onde existem não relações lineares de igualdade, relações de classe. E, portanto, é verdade que a educação é fundamental para qualquer coisa, inclusive para dinamizar o processo de produção. Mas a pergunta é, os países pobres são pobres porque têm pouca escolaridade ou têm pouca escolaridade porque são pobres? Nós fomos colônia de quantos? Então, qual é o patamar de investimento que nós temos? E eu falo por minha experiência, eu disse o 7º de 9, filho de mini fundiário. A única alternativa de estar aqui é entrar no internato de Padré ou no quartel. Não existia outra alternativa. Então, é nesse sentido que é uma forma invertida, a visão do capital. Agora, o Aloysio pega outra vertente, que é a vertente que já Marx lá chamava atenção, que um trabalhador escolarizado tem um custo no valor agregado, né, da força da produção maior do que o cara que não tem esse custo, né? A OIT cuida disso, inclusive. Não quer o trabalho infantil, não porque ela tem a piedade das crianças, mas porque onde usa o trabalho infantil tem um custo menor e tem uma concorrência diferente lá onde existem leis que proíbem o trabalho infantil. Mas como a crise ela torna regressiva a educação, veja, o vocabulário, aí concluo, o vocabulário pedagógico mudou na década de 70 para cá. Por quê? Porque agora o foco é um indivíduo estilhaçado. Não há mais lugar para todos. A mensagem é essa. Há lugar só para quem? Para quem possui o conhecimento. E aí vem a categoria, não mais sociedade, sociedade do conhecimento. Eu pergunto, que sociedade do conhecimento? Quem detém o conhecimento? No Brasil, da classe trabalhadora, quem detém minimamente conhecimento elementar para mover-se na luta de entender as relações sociais ou de entender a ciência técnica que está dentro de casa? Quantos? Aí eu vejo meu irmão com 4 anos de escolaridade dando um banho para o gado, pegando um vaso de canabaticida e jogando 5 vezes mais. Eu vou condenar meu irmão? Vou dizer que ele é um idiota, que ele não usou a nacionalidade individual? Então, não mais sociedade do conhecimento, não mais qualidade. Minas fez aqui a reforma educacional sobre este fetiche, qualidade total. O filósofo Carlos Paris diz: qualidade total, o que é? É um trabalhador que faz o que está prescrito, o faz no tempo mais reduzido, tem um salário menor possível e entende que o lugar dele não é fazer política. Bom, esta é a qualidade total. E este é o processo que você se refere, né? Da degeneração do próprio processo educativo. Qual é a outra palavra? Em vez de qualificação, que tinha por trás o quê? Toda uma legislação que protegia. O cara qualificado sendo engenheiro, ele ia ser engenheiro. Sociólogo ia ser sociólogo. Que tinha por trás leis e um sindicato que eu defendia. Competências, agora está no indivíduo. Aí a reforma trabalhista. Emprego tem que sair da memória. Empregabilidade. O que é o empregado? É o candidato a emprego. E quem é candidato a emprego? Aquele que se adequa ao conjunto de competências que o mercado diz que ele tem. Mas quem é que vai adivinhar o que é o mercado? O mercado não é uma coisa, é uma relação de poder, etc. E finalmente nós chegamos agora a dizer, não, os pobres são pobres porque têm que ser educados emocionalmente. O currículo da reforma, então tem um currículo para desenvolver competências socioemocionais. Daqui a pouco vamos desenvolver competências para a gente poder ir para campo, né? Daqui a pouco o capital vai dizer. E finalmente, aqui também incorpora uma outra categoria que é: temos que aproveitar o capital social dos pobres como uma forma de governança. O que é esse capital social? Arrume lá uma bolsa qualquer, e que a pobreza resolva seus problemas da solidariedade. Quando não, Estado dentro dela. No Brasil, só para concluir,
o Darcy Ribeiro dizia 30 anos atrás, se nos próximos 20, 30 anos nós se construírem escolas e gerar trabalho, aqui 30 anos nós estaremos pensando em construir cadeias. Eu fui numa tese há 15 dias em Belém, e uma jovem que trabalha em educação prisional me disse o seguinte: o Estado do Pará, nos últimos 4, 5 anos, construiu 27 novos presídios, nenhuma escola. O único corte que teve agora nas contrarreformas, que isso tem uma lógica brutal. As contrarreformas são o quê? São dilapidar o fundo público. É isso. A emenda constitucional 95 é tirar o fundo público para garantia do capital. A reforma trabalhista e a reforma da educação é para formar esse idiota ambulante. Em fundo, é um cara que entenda que se ele está aí é porque ele é um incompetente. Então, acho que nós temos uma tarefa hercúlea. E a questão que o historiador Hobsbawm coloca, e aí eu me permitiria colocar essa questão aqui, que ele diz o seguinte, no livro O Futuro do Século XXI, que na verdade é uma entrevista e transformada em livro. Ele vai dizer o seguinte, que para ele o grande problema do século XXI é o seguinte: qualquer sistema mecânico, físico, biológico, psíquico, não aguenta durante muito tempo o desequilíbrio, ele desintegra. Então, como suportar um sistema que o desequilíbrio, a crise, é o seu motor? Então, eu acho que esta questão que está posta para a educação e para a luta de classe. Eu acho que é isto que é a grandeza do livro. As pessoas vão demorar a entender o livro, viu? Porque não é um livro simples. Concorda comigo? É um livro que, para a própria exposição, tem que ser trabalhado com os nossos alunos, né? Com as lideranças. Por quê? Porque eu acho que ele nos traz junto um núcleo de questões que são a nossa esfinge. Ou vamos decifrá-la, ou ela vai nos devorando. Obrigado e desculpe se passei do tempo.